mais de 250 milhões de dólares, estou falando aqui de R$ 1 bilhão, foram literalmente perdidos e drenados com o hacking da blockchain Solana em projetos ligados à blockchain Solana. E, obviamente, se eu falo de DeFi todos os dias, eu estou aqui para poder falar com vocês sobre o hacking, sobre os riscos do DeFi e principalmente o que é airdrop. Vem com professor, que conhecimento enriquece. Muito bem, povo rico, hoje estou aqui então para falar de um assunto nada gostoso, mas extremamente importante. Eu quero dividir esse vídeo em partes, né? Hoje o meu canal ele é focado 100% em DeFi. Né? Praticamente, eu não vou falar 100%, mas acho que 99,9% em finança descentralizada. Primeiramente porque eu aprendi muito DeFi nos últimos anos e também porque eu quero trazer uma educação cripto DeFi para as pessoas que elas consigam utilizar os protocolos da maneira mais segura possível. Algo que no início lá, quando eu comecei, né, trazer a parte de NFTs e cripto, eu não fazia isso, né? Na verdade, o que eu fazia aqui era um amontoado de projetos, era uma vitrine de projetos onde praticamente todos eles eram pirâmides financeiras, né? Que hoje já nem existem mais e que um monte de gente foi lesada. E é importante a gente debater esse assunto, né? O quanto que em 2026, né, dia 6 aqui de 4 de 2026, ainda existem produtores de conteúdo, ainda existem pessoas que trazem pirâmides financeiras aqui no YouTube, e é importante demais que você compreenda que isso não vai te levar a lugar nenhum a não ser a falência, tá? Então, não segue, né, deixa a pessoa fazer o trabalho dela, mas se afaste disso. Entendeu? A partir do momento que uma pessoa, ela, no vídeo, né, ela traz um produto onde ela não mostra a realidade para você, não mostra o contrato, não mostra os riscos, não fala a real, aí fica realmente bem complicado, tá? Algo que eu faço hoje é exatamente por isso que praticamente hoje eu não tenho mais parcerias com projetos porcarias, né? Somente projetos interessantes, porque eu sempre falo já para o projeto, ó, eu vou entrar, eu vou olhar o contrato, eu vou olhar as aberturas, e eles ficam assustados com isso, né? Então, projeto idôneo, show de bola, projeto porqueira, sai correndo. Uma coisa eu quero deixar claro aqui para vocês, tá? Eu, durante todos esses anos que eu trabalho com cripto, eu comecei a trabalhar em 2019, só que vídeos mesmo propriamente dito 2020 para cá, então são 6 anos produzindo conteúdo de cripto, NFT e depois para DeFi, mas investindo em cripto 7 anos, eu vou falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, tá? A maior parte do que surge na internet, a maior parte, o risco é gigantesco, né? E a partir do momento que você coloca na tua cabeça que você vai ganhar muito dinheiro com aquilo, toma cuidado, tá? Porque você cresce o olho, você coloca um dinheiro que às vezes você nem podia estar colocando, e isso gera para você, obviamente, a insegurança de você ser drenado, perdido. Então, perder todo o capital, né? Aquele capital maravilhoso que tanto você colocou lá para poder ter evolução, né? Para poder desenvolver o teu capital, crescer e assim por diante. Então é muito importante que você compreenda isso. A partir do momento que você pega o teu dinheiro e você investe algo que não é seguro, vamos dizer assim, porque existem vários graus de segurança, né? É importante sim que você compreenda que existe um risco gigantesco de você perder esse capital. Então, o primeiro ponto, o que é airdrop? Airdrop são rendimentos escondidos de projetos novos que estão chegando, e você precisa interagir com aquele projeto, né, com aquele protocolo, numa blockchain específica, Solana, Ethereum e assim por diante. E quanto mais você consegue ter essa interação, mais rendimentos você consegue caçar, né? Então eu falo que o airdrop é uma caça de rendimentos, tá? Não é renda passiva, tá longe de ser a questão de ganhos sem investimento. Primeiro ponto, você tem que investir dinheiro porque você tem que obrigatoriamente fazer transações naquele protocolo, né? Você precisa interagir com ele. Segundo ponto, você vai ficar um bom tempo em cima desse airdrop. O grande mito, né, que airdrop você ganha dinheiro sem fazer nada. Não, mentira. Você tem que interagir, você tem que abrir uma conta nova, carteira, entrar no protocolo, fazer, às vezes, uma transação, uma pool de liquidez, um staking, né? Então você precisa movimentar.
E outro detalhe importante para airdrop, e eu quero deixar isso muito bem claro para vocês, é que a maior parte dos airdrops não vale a pena. Pouquíssimos airdrops hoje valem a pena, tá? A maior parte dos airdrops você vai ganhar muito pouco para um risco muito alto. Então, às vezes, você pega dólares que você tem, né? O SDC, o SDT, ou até Ethereum, Solana, e você coloca esses ativos que você poderia estar holdando, poderia estar fazendo um stake ou uma pool de liquidez, e você interage com o novo protocolo, né? E o grande problema disso é que esses novos protocolos não têm segurança alguma. Então, quando um hacking acontece na blockchain, como por exemplo da Solana que aconteceu, todos esses projetos novos ficam inseguros. E isso acaba levando o efeito cascata de drenagem de carteira. Então você está associando, por exemplo, uma hot wallet, né, uma Phantom, por exemplo, que é uma carteira muito comum da Solana, e aí você é drenado e acabou. E não tem essa. Ah, mas professor, como é que eu consigo de volta? Acabou, você não vai conseguir de volta, tá? Então, esse é o risco que você está correndo, né? Então, é muito importante um produtor de conteúdo ele jogar real com você. Eu não falo de airdrop aqui no meu canal, eu falo muito pouco, né? Os últimos 2 airdrops que eu falei foi o da Katana, que deu muito bom, né? Então, o pessoal conseguiu boas interações com a da Katana. E só, eu não fico falando muito de airdrop porque eu não sou um caçador de airdrop. Existem grandes produtores de conteúdo que falam sobre airdrop, só que eu acho que ele tem por obrigação soltar real para você, tá? Você pode perder o teu capital a qualquer momento. Da mesma forma que quando você utiliza uma automação, eu uso um bot de automação, eu também uso, só que eu tenho certeza absoluta que eu posso perder esse dinheiro. Então é um dinheiro que eu arrisco para ter obviamente um retorno muito interessante. A automação, algumas automações que eu tenho utilizado tá me dando quase 1% ao dia, e eu sei que isso a longo prazo é inviável e tá me rendendo. É um dinheiro que se eu perder, show de bola, tá tudo bem, né? Eu separo aquele capital específico para aquele tipo de investimento. Então, essa primeira parte do vídeo eu acho muito importante você compreender, tá? Que quanto maior o risco, maior o retorno para você. Então, para um airdrop realmente valer a pena, que é um risco muito alto, esse airdrop tem que te dar um resultado bacana. Só que qual que é o grande problema de um airdrop? Não existe certeza para nada. Às vezes você fez uma interação de meses, você separou um capital, fez um monte de coisa e o airdrop não sai. O projeto não vai para frente e você às vezes foi drenado e perdeu o teu dinheiro, né? Então é muito complexo, realmente muito complicado. Professor, você acredita que airdrop é uma boa oportunidade? Sim, assim como existem muitas outras oportunidades interessantes que você precisa estudar, que você precisa entender, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre... vamos começar primeiramente falando sobre a questão do DeFi, tá? Eu falo muito sobre isso, eu já falei isso em inúmeras situações aqui, mas eu vou me tornar repetitivo, tá? Então, até 2020, o DeFi, ninguém falava dele. Ninguém falava de DeFi, tá? Ninguém sabia que existia finança descentralizada, porque o DeFi surge realmente em 2019, 2020, depois do fork do Ethereum, né? O Ethereum desenvolvendo, e aí surge as finanças descentralizadas. Bom, em 2021 estoura o DeFi. 2021 e 2022 foi o maior boom do DeFi de todos os tempos, tá? Por quê? Porque nessa fase nós tivemos os NFT games e os metaversos, né? Então, qualquer projetinho de bosta, qualquer porqueira velha que tinha na rede BEP20, né? Que foi a rede mais forte nesse sentido, né? De NFT games, cara, acumulava milhões de investimento, né? Então, taxa de juros nos Estados Unidos era ridiculamente baixa, uma liquidez gigantesca no mercado e criou-se uma bolha chamada metaverso. Então, tanto que o próprio Facebook virou meta. Então, cara, todo mundo investia em metaverso, todo mundo investia em NFT games, né? Então, nessa época, rapaziada, muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente perdeu dinheiro. E foi exatamente nessa época que o meu canal começou a trabalhar com DeFi. Até então eu era investidor de Bitcoin só, investidor de Ethereum, né? E aí eu comecei a trazer NFT Games e NFTs. Só que aí o grande segredo eu deixo tudo isso aqui no meu canal justamente para mostrar a evolução do meu trabalho, tá? Então lá atrás, se eu pegar os meus vídeos mais antigos, tá? Eu tinha vídeos de game. Mas se eu pegar os meus vídeos de alta, que mais tiveram visualização, todos esses projetos morreram, tá? Mas eu vou focar em um projeto em especial, que foi o projeto que mais se valorizou e que foi
eu acredito, um dos maiores baques dos NFT Games, junto com CryptoCars, CryptoPlanes, aquela porqueira toda, que foi o CryptoMines. Esse aqui era um projeto de mineração de planetas, né? Um click to earn ridículo que nós acreditávamos que realmente ia dar certo, né? Naquela época, em 2021, nossa, realmente o pessoal ficou doido. Meu Discord borbulhava de pessoas, eu fazia live na Twitch e a gente tinha o que nós chamávamos, montávamos os NFTs, né, e fazíamos viagens entre planetas minerando. Na verdade, era nada disso, né? Era um investimento em uma pirâmide financeira que muita gente ganhou dinheiro no começo e morreu no final, tá? Essa é a grande verdade. Que fique claro, no Brasil, marketing multinível é funcional, mas pirâmide financeira aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ela é crime, né? É crime realmente a ponto de prender pessoas. Então, todos esses NFT games eram, na verdade, pirâmides financeiras. E todos eles tiveram um airdrop. Todos esses projetos aqui, todos, pessoal, se você olhar todos, Bulldog, Farmpoly, bom, tinha um monte aqui, tá, pessoal? Meu Deus do céu, lá, CryptoGuards, né? Rise City, Rise of Defenders, olha só a quantidade, né? Então, deixa eu ver que mais que vinha aqui, ó, CryptoCars, Binary X, olha só quantos projetos, né? SaveBee, Bomb Cripto, eu deixo tudo aqui no meu canal para mostrar a evolução, tá? Nós estamos falando aqui de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, olha só o CryptoMines na época, tá, pessoal? Então, quando ele lança o CryptoMines, eu peguei o gráfico aqui dele, quando ele lança em 2021, dia 12 de setembro de 2021, ele lança o token dele valendo $1, mais ou menos, tá? Então, esse projeto, quando eu começo a trabalhar com esse projeto com os meus seguidores, a gente entrou nesse projeto com o token valendo $3, tá? Então a gente entrou aqui mais ou menos em $3, tá? Mais ou menos aqui, ó, de $3 aqui, mais... Aqui o gráfico tá meio ruinzinho, que tá diário, né? Mas deixa eu pegar aqui, mais ou menos, foi aqui, ó, $3, mais ou menos aqui. E aí, rapaziada, o que acontece? Essas fraudes me ligando. Que acontece? Ele simplesmente cresce. Deixa eu pôr a tela inteira aqui para ficar mais legal para vocês entenderem, né? Então o projeto simplesmente ele sai de $3 e ele sobe em poucas semanas para $776, né? Então o que acontece? O projeto começa em 2, 3 semanas, vamos colocar um mês mais ou menos, né? A gente estava aqui mais ou menos em setembro de 2021 e aqui foi em novembro de 2021. Nós estamos falando aí de setembro, outubro, novembro. Em 2 meses e pouquinho, o projeto sai de $2 para $776. Quem estava holdando esse token, obviamente os donos do projeto e os holders, né? Quando chegou aqui em cima, simplesmente aconteceu a venda em cascata, em massa, né? E chamado de Rug Pull. E aí o Rug Pull surge. Então, olha só. No dia 25 de novembro bate $778. No dia 26 de novembro, ó, olha só, no dia 7 de dezembro já estava valendo $5, depois morreu o projeto. Resumindo, pessoal, um projeto como esse foi uma grande oportunidade para quem estava holdando. No meu caso, eu não tinha experiência dentro do mercado e eu acreditava que ia perdurar. Então eu peguei todos os tokens que eu tinha e eu fazia as fleets, né? Então eu juntava os meus seguidores, fazíamos naves que eram grandes NFTs de $20 mil e fazíamos imersões em planetas para ganhar dinheiro. Literalmente, ao invés de eu pegar esses tokens e segurar para poder vender numa alta, eu esperava que o token ia crescer cada vez mais. E eu acabei morrendo com NFTs de $20 mil que hoje, obviamente, não valem mais nada. Então, se eu tivesse tido a inteligência de entender que o mercado era, obviamente, uma bolha financeira e que isso daqui ia ser insustentável, se eu tivesse segurado 100 tokens desse, eu tinha ficado milionário só com Eternal, só com token do Eternal. Então você vê, é uma oportunidade? É claramente uma oportunidade, assim como airdrops são oportunidades para você. Só que você tem que entender os riscos que isso tá cometendo, né? O que isso tá acontecendo na sua vida, e isso é muito importante, né? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje para aquela época, eu não tinha feito nada disso, eu tinha só, né, obviamente, segurado esses tokens que eu comprei no início
e vendido nas altas, né, com 100%, 200%, né? Ele bateu aqui, não sei, nem sei quantos por cento, deixa eu ver quanto que ele cresceu aqui. Nós estamos falando de 128.000%, é um absurdo isso daqui, tá? Então, assim, quem realmente conseguiu entender esse mercado ficou rico, não só com CryptoMines, com Bomb Crypto, com Axie Infinity, bom, com inúmeros outros projetos. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque lá em 2021 isso daqui era a realidade. Então as pessoas, elas acreditavam que NFT Games iam deixá-las ricas. E a maior parte, 99% das pessoas faliram com isso daqui. Perderam muito dinheiro, tá? Com aquelas oportunidades. O que aconteceu com o DeFi? Se a gente pega o DeFi hoje, ele não é mais uma bolha financeira. O DeFi ele foi evoluindo com o passar do tempo após 2024. Então o DeFi deixou de ser só algo do futuro, né, como metaverso, NFT Games, para ser hoje algo real na vida das pessoas. Eu vivo de DeFi, né? Então nós estamos falando aqui de um mercado hoje de stablecoin que já está chegando a um volume de 317 bilhões de uso de stablecoins. Em 2021, pessoal, tinha apenas 26 bi. E hoje tem 317 bi do uso de stablecoins dentro do DeFi, tá? E o que não dizer dos investimentos de protocolos, como Aave, de empréstimos descentralizados, que se a gente pega a Aave em 2021, olha só, ela tinha um investimento só de 1,5 bi e hoje ela tem 24 bilhões. Olha só como de 2021 para 2026 os protocolos evoluíram. Então você vê que se você não estuda, se você não entende o quanto que o DeFi é incrível na tua vida e o quanto que você pode utilizar o DeFi para inúmeros tipos de casos que tentam replicar o mercado tradicional na sua vida sem pagar imposto com altos rendimentos, você não evoluiu com o mercado. Se um produtor de conteúdo continua trazendo joguinho de celular, de cliquezinho, falando que você vai ganhar dinheiro, desculpa, ele tá te enganando, é mentira, né? Então, se você pega o meu canal hoje, ele é focado principalmente, e eu evoluí com o passar do tempo, e eu acredito que vocês, se estão me assistindo é porque acreditam naquilo que eu tô fazendo. Olha só, então eu falo de hard wallet, eu falo se dá para viver de DeFi, em ações americanas usando DeFi. Então, ou seja, lucro real usando o euro. Olha a diferença dos produtos que eu trago hoje. Ah, mas professor, você está falando aqui de automação. Sim, eu uso automação no Forex Ouro, que está me dando um lucro muito bom, mas eu sempre deixo claro para as pessoas o risco de você usar uma automação. Professor, mas a automação é positivo? Na minha opinião, é. Você usar um bot que faz automação de trade para você, desde que você coloque um capital de risco. Da mesma forma que se você vai participar de um airdrop, nunca vai me tirar um dinheiro da tua vida para pôr no airdrop, gente. Você não sabe nem o que vai acontecer com esse projeto. Aí o que acontece, pessoal? Acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui. Um ataque que tirou 1,4 bilhão de reais, né? Ou seja, mais ou menos 250 milhões de dólares da Solana. Olha só, para vocês terem uma noção, tá? O principal projeto que foi hackeado foi a Drift, mas outros projetos foram hackeados, tá? A Drift, ela sai, olha só, isso daqui foi no dia 2, né? Ela tava com 550 milhões e ela cai, pessoal, para 230, tá? Nós estamos falando aqui de 260 milhões de dólares que foram hackeados em minutos, tá? Parece que foi da Coreia do Norte, né? Então, olha a Solana, pessoal, para vocês terem uma noção, o baque que é isso daqui, a Solana no dia 1 de abril estava com 6,34 bilhões e ela cai no dia 2 para 5,37 bi. Olha o tamanho da porrada desse hacking. Tiveram pessoas que perderam muito dinheiro com esse airdrop, muito dinheiro. E não adianta você chorar, tá? Não adianta você chorar. Acabou, fio. A partir do momento que você está interagindo com o protocolo, você está correndo risco. Assim como a automação, você está correndo risco. Assim como futuros, você está correndo risco. Põe uma coisa na sua cabeça. Quanto maior o risco, maior o retorno. Se é muito arriscado, põe 1% do teu capital, 0,1% do teu capital. Você não vai colocar 10, 15, 20% do teu capital. Você é doido de fazer isso. Então, real, saca? Tacando a real na tua cara, tá? Então eu sempre vou pontuar e sempre vou falar a verdade aqui pra vocês. Sempre vou tacar a real pra vocês, pessoal. Eu já tive momentos da minha vida que eu tive que engolir projeto de merda pra ganhar dinheiro. E eu falo isso sem medo de errar, sem medo de falar pra vocês.
Eu errei muito como produtor de conteúdo, boa parte depois de 2021. 22, 23, 24, por quê? Porque eu continuava trazendo porcaria no meu canal. Só que aí qual que era o meu escudo? Olha, tem a responsabilidade do investimento. Não, para. Se eu estou trazendo um produto no meu canal, eu tenho que ser real com você. Eu tenho que mostrar o contrato, eu tenho que fazer tudo. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, esse aqui é um contrato de merda, um projeto que vai te hackear, super perigoso, entendeu? Então é aí que tá o segredo. Hoje aqui, pessoal, hoje não, né? Acho que acredito nos últimos 2 anos, eu me especializei nisso. A minha vida é pautada em DeFi, eu estudo DeFi todo dia. Eu tenho aluno, eu tenho mentoria, eu presto mentoria para empresa hoje. Então, assim, eu tenho uma grande responsabilidade de poder levar para você o que é verdadeiro. O que o DeFi pode trazer de diferente na sua vida. Cuidado, tá? Cuidado. Tem muita pessoa maldosa na internet. Muita gente ruim, muito projeto que não é idôneo, projeto de merda. Eu recebo, em média, 10 projetos por dia para eu analisar. 11 são ruins. Eu nego, gente, 99% do que chega para mim no Telegram. É um bando de indiano e brasileiro safado. É as duas piores raças que tem para investimento em cripto. Brasileiro é a pior espécie que existe para investimento cripto, cara. Tô falando a real para você. Todos os brasileiros que eu trabalhei em cripto praticamente são safados. Todos. São falastrões, falam que tem um monte... Tudo mentira, pessoal, tá? Então abram os olhos de vocês, tá? Então olha só, olhando aqui, pessoal, olha só quanta coisa, né, que a gente pode evidenciar. Olha só a quantidade de carteiras que foram hackeadas, né? A maior parte delas foram Phantom. O total de hacking que aconteceu, principalmente com o SDC e o SDT, Solana, né? Então, que foram os ativos mais roubados aí, né? Então, Ethereum um pouquinho, MSOL e Bitcoin. Então, mostrando quais foram as carteiras que tiveram maior hacking, né? E o pessoal acaba criando uma força maior para o Ethereum, né? Que é muito mais seguro, sim, do que a blockchain Solana. Só que, ao mesmo tempo, o Ethereum tem a questão das taxas que é muito alta. Eu gosto muito da Solana, tá? Eu trabalho com DEX da Solana e acho a Solana incrível. Só que ela precisa melhorar as proteções dela em relação aos projetos, né? Então, lá, hackers comprometem mais de 8 mil carteiras da Solana. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro roubado. É muito dinheiro. Ó, então aqui mostrando de 200 a 270 milhões que foram roubados. Mostrando aí a queda do TVL total da própria Solana. Impressionante. Quais foram os projetos? Principalmente, volto a repetir, principalmente foi o da Drift, mas tiveram outro, tá? Pigbank, Perena, Vectis, AmpPay. Eu conheço pessoas que estão no meu grupo do Telegram que perderam dinheiro, e não foi pouco, tá? Eu conheço pessoas que perderam mais de 40 mil reais, 50 mil reais, e eu acho um absurdo a pessoa disponibilizar tudo isso de dinheiro para um airdrop. E eu vou agora ser mais polêmico. Sabe quem realmente se dá bem em airdrop? Quem tem referral, pessoal. Então, para o produtor de conteúdo que consegue muito referral, para ele fica muito legal o airdrop. Para quem não tem referral, tem que investir muito dinheiro no protocolo, tem que interagir com o protocolo. E muitas vezes você vai pagar taxa toda hora para acontecer isso e pode ainda ser hackeado. Entende? Vale a pena? É você que tem que perguntar. Eu não sou do airdrop, pessoal. Eu não sou um caçador de airdrop. Pelo contrário, tá? Eu evito airdrop. Esse ano eu fiz só o da Katana, tive 3 mil dólares de lucro, principalmente com referral, mas também com a interação do ecossistema. Fiz pool de liquidez com Ethereum e dólar e fiz vault de dólar. Tem vídeos no meu canal que eu ensinei aqui, tá? Então, olha só a quantidade de ativos que foram hackeados. Se a gente pega a curto espaço de tempo no histórico de hacking, a gente pega, por exemplo, a Ronin. A Ronin praticamente morreu por causa do hacking que ela teve, né? A Ronin hoje ainda tá conseguindo se recuperar, mas, ela tomou uma burdoada de hack e muita gente perdeu dinheiro com a Ronin. Então, assim, que tá interligada com Axie Infinity e tal. Então, cara, não é a primeira vez, não vai ser a última vez, tá? E não tem como querer você ir atrás dos seus direitos. E outro fator importante. Professor, vale a pena investir em DeFi? Não é investir em DeFi, gente. É usar o DeFi como protocolos para você conseguir ter bons rendimentos e sair do imposto do teu país.
Sim, pessoal, não é que vale a pena, é obrigatório você usar o DeFi, mas você precisa saber usar o DeFi. Se você não souber, você vai perder dinheiro. Fechou? Então, quer aprender mais sobre DeFi? Eu tenho uma playlist completa de DeFi. Eu tenho aqui também o sistema de membros com aulas exclusivas de DeFi. E também na descrição eu tenho 3 produtos de DeFi para vocês, desde o mais básico até o mais aprofundado, que são as mentorias, para você poder aprender. Automação hoje, eu estou dando de graça aí para o pessoal o entendimento da automação que eu estou usando. Professor, tá valendo a pena? Olha, pessoal, sinceramente, eu uso dinheiro de rendimento, né? Eu jamais pegaria dinheiro que eu estou investindo em Bitcoin e Ethereum, por exemplo, para poder colocar em uma automação. Mas a automação realmente está valendo muito a pena, tá? Eu estou há mais ou menos 5 meses e, como vocês podem ver, ela está rendendo em média aí 0,5% ao dia, 0,60%, até 1%. Quanto tempo vai durar? Não sei. Pode ser que amanhã eu seja liquidado aqui. Eu estou usando Forex, né? Forex no ouro. Então, assim, é importante que você compreenda isso que eu estou te passando, tá? Essa realidade dos riscos. Fechou? Bom, meus queridos, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!